Fala aí, como é que vocês estão? Hoje o assunto é um pouquinho mais pesado, mas é uma experiência que aconteceu comigo, que eu torço para que não aconteça com vocês, não aconteça com ninguém, que foi como eu perdi 10 mil reais apostando. Não, vocês não ouviram errado, eu perdi 10 mil reais, não foram 10 mil reais de uma vez, mas foi ao longo de vários tempos, ao longo de um grande período apostando. Para dar nome aos bois, eu comecei a apostar em 2024, época que times como o Al Hilal de Jorge Jesus e a Inter de Milão estavam jogando muito bem, estavam conseguindo resultados muito bons e muito óbvios, por assim dizer. E eu lembro que eu entrava na casa de aposta, eu sempre apostei na Betano, não vou dar nome aos bois, sempre apostei nela. Entrei lá e ficava botando resultados garantidos, por assim dizer. Tipo assim, ia lá jogar Al Hilal e Al Ittihad, um exemplo. O jogo era dentro da casa do Al Hilal. Naquela época podia ser dentro ou fora, os caras iam ganhar. Mas enfim, era dentro da casa do Al Hilal. Botava lá a vitória do Al Hilal, 1.5 gols no jogo, que era tipo assim, pô, 2-0 já garante. E no outro bilhete eu botava dupla chance ao Hilal, mais 0.5 gols. Ou até 1.5 gols também, dependendo da partida. Era um odds de no máximo 1.30, 1.25, que só como eu botava muito dinheiro, acabavam que valiam a pena, por assim dizer. Por exemplo, eu entrava com R$ 1.000 para fazer essas duas apostas. Em uma eu colocava R$ 700, que era dupla chance, um gol, e no outro eu botava 300. Aí no final me rendia ali R$ 500, por assim dizer. 500, 300 a R$ 500 por jogo. E na época dava certo, só dava certo. Eu ia lá, puf, botava, ganhava. Saía de um dia que eu não tinha nada para ganhar R$ 500 um dia. Depois disso, eu comecei a ver mais jogos, eu sempre gostei de futebol, só que eu comecei a ver muito mais jogos, com muito mais frequência, para ficar postando assim. Aí, tipo assim, calhava de jogar no mesmo dia o Al Hilal, que era o que tava dando esses resultados muito bons, e a Inter de Milão, que era outro time que também tava dando muito resultado bom seguinte. Eles foram campeões com não sei quantas rodadas de antecedência, estavam passando rolo em todo mundo. Acabava que eu fazia muita dupla, tipo assim, de apostar em 2 jogos. Bom, eu calhava de jogar o Hilal e Inter de Milão no mesmo dia, ia lá, botava dupla chance ou vitória ao Hilal e dupla chance Inter de Milão. Corri um risco muito grande nessa época, só que dava certo. Com isso eu começava a ver mais jogos de campeonato saudita, campeonato espanhol, nunca caía nos mesmos dias, né? Mas os campeonatos europeus, Champions, Europa League, e apostava no mesmo dia. E acabava que eu perdia também. Eu perdi muitas apostas. Só que no mesmo tanto que eu perdia, chegava no outro dia, eu falei, não, vou colocar mais dinheiro nessa, vou conseguir, pum, recuperava. Em um desses dias que eu não me esqueço, em 2024, eu fiz uma múltipla envolvendo os times do Milan, o time do Cristiano Ronaldo, o Nassr, e o Vasco. Eu dependi do Vasco no dia, pra vocês terem noção. Mas em resumo, era dupla chance para esses times da casa, que estavam jogando em casa, os três no mesmo dia. E como é que foi a sequência? Primeiro, o Al Nassr. O Al Nassr perdeu de 3-1 pro Al Saad, sei lá o quê. Já começou me dando um prejuízo de... Detalhe, eu comecei a múltipla com R$ 1.000. Botei R$ 1.000 em um bilhete, que eu queria ganhar muito dinheiro. Primeiro resultado, Al Nassr perdeu. Só aí eu já fiquei bem desesperado, porque eu perdi papo de R$ 500. Mas tudo bem, fiz outro bilhete para tentar recuperar, coisa que eu não ia nem conseguir voltar para R$ 1.000, ia voltar para, sei lá, R$ 700, R$ 800, que era o jogo do Milan em casa contra o Slavia Praga, pela Europa League de 2024. Não esqueço. Eu botei que nesse jogo iam ter menos do que 4 gols na partida. O jogo terminou 4-2, ou seja, tomei outro head. E como se não bastasse, eu já tava com, sei lá, 130, R$ 150. Ainda tinha um jogo do Vasco contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Eu botei vitória do Vasco no tempo regulamentar. Fiquei tranquilo aguardando. Acho que o Vasco chegou a abrir 2 gols de frente para o Água Santa. O jogo ficou 3-3. Ou seja, eu vi em um dia R$ 1.000 virarem 75 centavos porque eu dei cash out. Nesse dia eu cheguei em casa e não sabia o que eu ia fazer. Tipo assim, véi, como eu perdi R$ 1.000 assim, eu fiquei muito, mas muito desesperado. E mais do que preocupado em como recuperar o dinheiro, eu tava preocupado em quais jogos eu ia conseguir
assistir para bater isso. Ou seja, eu já tava querendo apostar mais. Isso ali até metade pro final de 2024. Porque eu lembro que eu ganhei muito dinheiro com a final da Champions League, que o Real Madrid ganhou em cima do Borussia Dortmund. Eu ganhei dinheiro com Europa League, que, se eu não me engano, não vou lembrar quem ganhou a Europa League. Minto, perdi muito dinheiro com a Europa League, porque não foi o Leverkusen que ganhou, foi a Atalanta. Eu perdi muito dinheiro nesse dia também. Em resumo, eu perdi muito dinheiro, muitos jogos, muitos jogos. Lembrando que eu já tava com esse déficit de dinheiro que eu tinha perdido. Ou seja, eu tive que botar o meu dinheiro para tentar lucrar mais. Eu fui tentando jogos, velho. Eu lembro que eu entrei no Liverpool e Paris Saint-Germain. Entrei que o Liverpool classificava. Não deu certo, o Liverpool foi eliminado. Se eu não me engano, essa Champions também teve Barcelona e Inter. Eu botei que o Barcelona ia passar, não deu certo. Só deu errado. Mas o ápice da minha perca com apostas, eu acho que foi no Mundial de Clubes. Foi muito engraçado porque eu me absti de apostar na fase de grupos porque eu queria entender um pouco as equipes, né? Ver ali até onde a resenha iria. E aguardei até o mata-mata. E essa parte foi engraçada porque de um lado da chave eu acertei todos os jogos e do outro eu errei praticamente todos. Por quê? Porque o Fluminense chegou na semifinal. Se já não bastasse o Al Hilal eliminar o Manchester City, se já não bastasse o Fluminense eliminar a Inter de Milão e eliminar o Al Hilal, que eliminou o Manchester City, eu sabia que eles iam cair para o Chelsea, porque eu sabia que a uma hora o fogo ia acabar. Do outro lado, eu me assegurei que o Real Madrid ia passar por todos até pegar o PSG, porque o PSG realmente ia passar. Só que foi aí que eu cometi o grande erro da minha vida em apostas. Eu lembro que no final do apito do 4-0 do Paris Saint-Germain no Real Madrid, no Mundial de Clubes, eu peguei R$ 3.000 e apostei neles na final contra o Chelsea. Eu acho que o Chelsea nem tinha jogado ainda, era o segundo a jogar. Mas eu falei, pô, esse time vai ganhar. Não tem como perder. Não tem como. É casa garantida, é jogo garantido. Não tem como perder. E é nesse de não tem como perder que alguém sempre se fode. Dessa vez fui eu com méritos. Porque eu joguei R$ 3.000 na vitória do Paris Saint-Germain contra o Chelsea. E acabou 3-0 Chelsea já no primeiro tempo da final. Eu lembro que eu dei cash out quando tava 2-0, o segundo gol do Palmer. E me voltou, sei lá, R$ 200. Nem sei o que eu fiz com esses R$ 200. Eu lembro que eu tava trabalhando no dia, porque, como eu já falei, eu faço serviço social media, eu tava fazendo uma captação, eu acho que era de um chá de fralda. Depois desse jogo, eu realmente desisti de apostar, graças a Deus, né? Não precisava ter tomado um prejuízo tão grande para tomar uma decisão tão óbvia, mas eu parei de apostar. Foi um dinheiro que me fez muita falta na hora. Não por estar com urgência, mas porque era um dinheiro que eu tinha guardado, tinha até um pouco mais que isso, e perder assim R$ 3.000 que, pô, demorei sei lá quantos meses para juntar, eu botei na ponta da balança e falei, não tem condições, não vale a pena arriscar. E esse vídeo será até de motivação para você que aposta, não faz isso, pelo amor de Deus, não desperdice seu dinheiro jogando de graça assim. Tem um momento que você vai ganhar? Tem, você tem chance de ganhar, assim como você tem chance de perder. E é melhor você ter, sei lá, R$ 100 do que nada, R$ 50 do que nada, R$ 20 do que nada. Eu tentei falar dos maiores acontecimentos desse mundo de aposta que eu tive, mas já teve dias que eu já fui nessa também, de, velho, pô, quero lanchar o final de semana, só tenho 50 conto, vou lá fazer uma betezinha, fazer uma fezinha, 2 jogos aqui, jogo no Flamengo. O Flamengo já me tirou muito dinheiro, vocês não têm nem noção do quanto eu já perdi dinheiro com o Flamengo. Eu fico mais puto lembrando disso. Mas já fui disso de apostar pouco, já apostei muito, já perdi de todas as formas possíveis, em resultado que era óbvio de dar certo, resultado que não tinha como dar errado, em resultado que parece improvável. Teve um jogo que eu perdi, era Atalanta e Olympique de Marseille. Eu postei que a Atalanta ia ganhar, ia ter mais de 2 gols no jogo e que iam ter pelo menos 4 escanteios no jogo todo. Só teve 3 no jogo todo, 3 da Atalanta. Então, assim, não aposte. Não aposte mesmo, foi um dinheiro que me fez muita falta. Hoje eu já tô com uma estabilidade um pouco melhor, mas é um dinheiro que ainda assim me faz muita, muita, muita falta. Querendo ou não, são R$ 10.000 perdidos. Então, fica com isso na mente, abandona isso, vai trabalhar, vai estudar, vai tentar fazer dinheiro de outra forma, que não seja apostas.
Se você quiser apostar só de forma recreativa disso, não vai nessa. Não vai nessa que, é legal, que não sei o quê. Tem tanta coisa legal pra você fazer com seu dinheiro que você vai ficar apostando. Então, não façam isso. Tamo junto. O vídeo de hoje foi isso. Só pra contar essa experiência pessoal minha, que é um assunto bem delicado. Tamo junto, se inscreve aí e é nóis.